aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos muitas coisas para comentarmos e dividir aqui em 3 temas. Quero começar falando de Bolsonaro, do PL, o jantar que vai ter no dia de hoje e mais algumas coisinhas. Quero também falar sobre os militares, saíram algumas notícias da imprensa e também tem um assunto que circulou bastante aí dentro da direita. Quero trazer algumas coisinhas e uma postagem que eu vi nas redes sociais. Quero também falar sobre o Ministério da Defesa e falar sobre pessoas aí do âmbito militar que poderiam estar ajudando a esquerda, porque isso é uma matéria sobre isso. Enfim, tem mais algumas coisinhas também que quero comentar nesse primeiro tema, não tô lembrando de tudo. No segundo, coisa bem interessante, mais novidades sobre a questão da regulamentação das mídias, que em caso da esquerda subir na rampa, vão querer propor nos 100 primeiros dias de governo. Isso é uma matéria no Globo que mostra o problema que eles estão tendo no âmbito das redes sociais. Eles não possuem uma estrutura igual o Bolsonaro tem para defender o governo, fazer isso, fazer aquilo, outro. Vocês vão entender como a imprensa está totalmente perdida sobre tudo que está acontecendo. Só que não para aí. Tá rolando alguns eventos que vão ter repercussão no Brasil também, que diz respeito às redes sociais, inclusive brigas entre gigantes, né? Gigantes mesmo assim do ramo da Big Tech. Quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Quero também falar sobre o consórcio, sobre a Copa do Mundo, algumas coisas que saíram ontem falando sobre ataques de bolsonaristas e tudo mais. A ladainha chata, mas tem muita coisa interessante pra gente falar. E no final, alguns temas que estão ligados à comunicação, ao mesmo tempo controle, censura do bem, jornalista aí tendo alguns problemas, mas não no Brasil, e algumas coisas que rolando no Rio de Janeiro. E aí, por fim, vamos falar da carreta furacão. Agora tem uma quarta PEC. Tem a do Tasso, tem a do Alessandro Vieira, tem a PEC do Rombo, a original, a galera, e agora tem uma quarta PEC. Além disso, tem algumas movimentações, alguns nomes que estão sendo colocados e muita confusão pra gente comentar. O Omar Aziz aparecendo aí também, dando sugestões absurdas, mas vamos que é para tempo de falar sobre tudo. E vejam só, foi encontrado aí na conta do PL apenas 13,6 milhões. A multa é de 22,9. E aí, vai fazer o quê? Esse é um ponto que com certeza estará na pauta do jantar de hoje à noite. Hoje vai ter um jantar, a gente vai falar sobre isso. E até agora, o PL não entrou com recurso, não questionou para ver o que vai fazer sobre essa multa. Não tem, sabe, não tem nenhuma luz no fim do túnel até o momento, né? Não tem nenhum indicativo do que pode estar rolando, mas a coisa está avançando pelo lado da justiça. Por aqui, ó, bloqueou 3,6 do fundo partidário. É a questão lá que a gente comentou semana passada. E aí, olha só, o jantar, desde semana passada vem sendo anunciado, vai acontecer hoje. Segundo aqui a turma do Globo, que tentou ter detalhes sobre o que pode estar sendo discutido, eles dizem que o Valdemar planeja convidar Bolsonaro para participar. E aí vai ser um jantar que vai contar com a bancada do PL no Senado, PL na Câmara. E aí foi marcado para hoje à noite em Brasília. O evento foi convocado por Valdemar como uma tentativa de acalmar os ânimos após o partido ter sido punido. Questão aí dos 23 milhões. A possível presença de Bolsonaro também é uma sinalização de que Valdemar, por enquanto, não deverá se distanciar das pautas de interesse da base do presidente da República. Isso daí é algo bem amplo, né? Não vai se afastar agora dos interesses, mas seria em relação a quê? As pautas legislativas ou também, isso aí agrupa as questões que envolvem pautas do momento, algumas defesas, algumas preocupações que a direita está. Isso daí, vou tentar ver aí, né? Conversa com uma pessoa, outra vez amanhã de manhã que eu consiga obter de informação desse jantar e a gente comentar. Diante da divisão interna, Valdemar tem preferido chamar um encontro de confraternização para apresentar parlamentares antigos aos bolsonaristas que migraram para o PL junto com o presidente da República e tem conseguido ditar os rumos da sigla. Ele fez finalmente interessante. Segundo a turma da Globo, a turma que acabou de chegar está conseguindo ditar os rumos. E, inclusive, esse é um dos pontos que vem sendo levantado com o seu foco de insatisfação, daquela ala mais antiga do PL. Pô, a galera chegou agora e está conseguindo direcionar o caminho do partido. E que eu acho que é algo que todos nós desejamos, que o PL realmente se torne o partido de Bolsonaro. Um partido de direita, não um partido, né? O padrão da política brasileira. Apesar de Valdemar
ter convocado as bancadas para um jantar de aproximação. A expectativa é que o embate com o Tribunal Superior Eleitoral seja um dos temas da reunião. Na conversa, o dirigente da sigla tem a intenção de propor uma mudança de estratégia, diminuir a ofensiva no judiciário e concentrar esforços em organizar a oposição ao governo Lula no Congresso. Que é o seguinte, tem um problema. Qual é o problema? Tem uma multa aí, 23 milhões. Tá complicado. E ainda tem outros problemas também. É a questão que tem vários parlamentares aí do PL, já estão sem suas redes sociais, algumas coisas estão acontecendo. Ele deve falar o seguinte, cara, alguém tem que me ajudar a resolver esse problema. Estou insatisfeito, vocês estão tentando resolver alguma coisa, vou fazer de tudo para atrapalhar o que der e que não puder, haver até alguém se movimentar. E aqui eu não acho que é só a questão a esquerda se movimentar. A própria turma do Centrão, que às vezes tem interesse de ver alguma coisa avançar um pouco mais, um pouco menos, já olhando aí para o horizonte, vislumbrando como o PSD, que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, né, vislumbrando 2 ministérios. Então, o PL entrando em campo para atrapalhar uma bancada de 100 deputados, 15 senadores, rapaz, não é muito bom, sabe? Amelando tudo, atrapalhando tudo, só jogando a areia no caminhãozinho dos outros. E Valdemar também deve anunciar, como uma das prioridades do PL, obter a presidência da CCJ, da Câmara e Senado. Isso já tínhamos comentado, só que essa matéria traz também uma notícia nova, que é o seguinte. Atualmente, o PL tem a vice-presidência da Câmara. E direto o presidente da Câmara às vezes está ocupado, às vezes está, sei lá, só no evento externo. E quando ele não está presente, é o vice que tem um controle da pauta, que vai ser votado, que não vai ser votado, né? Faz isso daí. E lá atrás, quando o Bolsonaro ainda não era no PL, e como é no passado, muitas vezes o vice, às vezes coloca algumas coisas que é do interesse da ala dele, etc. O Marcelo Ramos colocava muita coisa aí que a esquerda gostava. Depois saiu, né? Inclusive saiu do PL, foi pro PST do Kassab. Então você tem essa opção, né? Não, olha só esse projeto aqui, mais coisa, etc, tudo mais. O Lira não tá, então vamos ver se a gente consegue colocar aqui para votação. Então, é uma posição chave. E aí, o PL tá vendo isso daí para tentar emplacar o Sóstenes Cavalcante para ser o vice-presidente da Câmara. Lira presidente da Câmara e o Sóstenes Cavalcante como vice. O PL manter a posição que eles já possuem na mesa diretora. 2 comissões, tem como foco. Com certeza vão discutir mais alguma coisa. Não vai ficar restrito a 2 comissões, né? Você não tem, assim... Não são 2 comissões, né? Uma é Câmara, outra é no Senado. Mas na Câmara não vai ter uma comissão. Um partido com 100 deputados, na divisão aí, nada. Pior das hipóteses, pega umas 5 comissões. Pelo rateio. Então, quais? Como é que vai ser a ordem? Qual é a ideia? Qual é o plano? Então, com certeza, conhecendo essa turma, ainda mais que tem alguns políticos da velha guarda, a turma está esperta, deve estar discutindo alguma coisa. Amanhã vou tentar buscar alguma informação mais apurada do que foi discutido neste evento. Uma coisa que a gente está falando sempre também, mas não custa relembrar. Olha que matéria da Folha de São Paulo. Descarada. Violência desmonta discurso sobre atos pacíficos e cria curto-circuito na base de Bolsonaro. Pessoal, quantos vídeos vocês não viram aí ao longo dos últimos dias? Ontem, vamos falar só de ontem. Pessoas, numa boa, sabe? Parada, às vezes orando, rezando, cantando hino do Brasil. A maior parte, assim, 99% dos relatos são de paz. Aí a turma quer pegar a exceção, para tentar falar, não, olha só, a exceção que é a regra. E não é assim. Por isso que eu sempre digo, tenham o máximo de responsabilidade possível, porque qualquer cabelinho fora do lugar, né? Ó, achei um fio de cabelo no paletó, vai virar isso aqui, ó. E eles querem que isso aqui acabe. Querem acabar a todo custo. Tá incomodando demais. E aí, olha só. Você vê como o clima ainda está tenso. O Nardes, que é o ministro do TCU, que teve um áudio vazado, pediu licença médica. A turma da Veja entrou em contato com ele e disse que ele vai continuar afastado.
Mas porque ele fala o seguinte, procurado pelo radar há pouco, na manhã desta segunda, ele informou que continuaria afastado porque está com um problema na coluna, por uma artrose, que foi diagnosticado por uma médica. Não consigo nem sentar, comentou o ministro, que completou 70 anos de idade no mês passado. Questionado pela coluna se há previsão de retorno ao trabalho, Nardes disse que não tem previsão, e que vai ter que desligar a ligação porque estava no médico naquele momento. Pode ser verdade, com certeza, mas eu acho que o clima não tá bacana. O clima no Brasil segue tenso. E eu tô falando tudo isso, porque tem isso aqui também. Você vê como o consórcio continua colocando lenha na fogueira. Consórcio é demais. Thaís Oyama diz o seguinte, que medo de Carluxo ser preso é a principal razão da casmurrice de Bolsonaro. O que Bolsonaro está fazendo, o pensamento dele agora, tudo é medo do Carlos ser preso. Pelo que? Eu não sei. De coração, eu não sei. E quando a gente fala de rede social, a gente vai voltar nesse ponto. Que é o tempo todo, não, é a milícia digital, é o gabinete doido, é isso, aquilo. Cara, qual é o crime? Sério, qual é o crime? Estamos em 2022, em dia 29 de novembro. Ontem foi o 29º dia de manifestação. Hoje, o pessoal não deve parar, hoje deve ser o 30º. E não foi apontado pela imprensa até o momento. Aqui, ó. Achamos o gabinete do ódio. Tá aqui uma foto. Olha o gabinete do ódio. Olha a estrutura. Foi descoberto. Até agora, nada. E aí eu trouxe essa postagem porque o próprio Carlos, ele comenta na postagem aqui da Thaís, ela pergunta qual o crime. E ele disse, se eu responder, me chamarão de preconceituoso. Eles sabem como fazer, mas posso afirmar. Essas fake news do bem não tem base legal alguma, vindo de quem vem e do site que vem. O amor vence todo dia. E olha só, disclaimer. Eu estou apenas tentando trazer uma informação extra. Eu não tenho informação de bastidor. Eu não tenho fontes especiais, sabe? Não tenho contatos dentro do exército. Eu não tenho ninguém. Mas, no dia de ontem, apareceu informação de alguns nomes da alta cúpula do comando aí das forças que estariam, sei lá, atrapalhando de alguma forma. Vamos falar assim. Apareceram 3 nomes, pelo menos 3 nomes. Tem algum lugar que estavam colocando 4 nomes. Isso aconteceu ontem, durante um programa bem conhecido. Tentando ser o mais generalista possível. Eu não quero falar de ninguém. Quero trazer apenas uma informação extra. Foi colocado isso. Eu não tenho fontes especiais. Às vezes falar, isso é verdade, isso é mentira. Eu não tenho. Estou trazendo uma informação extra que às 10h30 do dia de ontem, o ex-ministro Gilson, o sanfoneiro, que andava com o Bolsonaro, falava o seguinte, não existe nenhum traidor no alto comando. Estão plantando isto. Vocês devem ter uma noção a quem interessa esse tipo de discórdia. Com a informação extra que o Gilson trouxe. Eu não sei, eu não estou lá dentro, eu não tenho fonte especial. Estou trazendo, vocês fazem a reflexão para falar, você está falando que não sei quem está mentindo. Não sei. Estou trazendo a informação extra. E uma informação também, que eu não assisti o programa na íntegra nisso, depois eu fui checar, porque eu vi as pessoas comentando sobre isso, é que o Roberto Mota e também o Coronel Gerson, eles apontaram que um dos nomes que estavam sendo citados como um cara que seria um cara bacana, seria um cara complicado, eles defenderam um desses nomes. Trazendo aí, reflita, não sei se deve ter recebido alguma informação dessa, se você não assistiu o próprio programa, etc. Você avalia, você tira a sua conclusão. Eu estou falando apenas, eu não estou falando que ninguém está com a razão, eu só estou falando que pós a informação, o Roberto Mota e o Coronel Gerson, eles defenderam um dos nomes, falou que é uma pessoa ok, e o ex-ministro do turismo, o Gilson, falou, não existe traidor no alto comando, estão plantando isso, vocês devem ter uma noção a quem interessa esse tipo de discórdia. Acabou, Zé Fini, e aí vocês são adultos, vocês decidem aí, sem criar problema para ninguém. Agora, o que também dá para falar, que envolve aí as forças, que muita gente estava comentando, né? Uma possível aproximação de alguns nomes com a esquerda.
E aí serão algumas matérias da imprensa sobre isso, para tentar juntar aí e vocês analisarem o cenário. Uma das matérias é a seguinte: Lula desiste de grupo temático e decide indicar logo ministro da Defesa. Pro Lula estar decidindo desistir do grupo, cara, eu decidi desistir. A minha decisão foi desistir de um grupo temático. Já tem mais de 400 pessoas em Brasília, na carreta furacão, e até hoje não tem um grupo de trabalho para lidar com a defesa. Alguma coisa até aí. Eu acho que se a turma da esquerda tivesse com facilidade para lidar com esse tema, já teria um grupo de trabalho. Então, a necessidade de apontar já o nome para a defesa. Vamos pegar um exemplo. Olha o que a gente vem comentando sobre a PEC do rombo. Tá todo mundo cobrando. Pô, precisa de um ministro da Fazenda pra gente saber o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, etc. Até o Jacques Wagner falou sobre isso. Logo, se o nome pode ser anunciado já na próxima semana, que até tem um nome aí, deve ser porque é uma área que vem tendo muita dificuldade, então vamos colocar um ministro que é para já ter uma pessoa certa para ver se começa a distensionar e criar algum canal de diálogo entre a esquerda e as forças, a depender do cenário que se desenha nos próximos dias. Agora, o que não dá para negar é: existe sim uma resistência por parte, acho, dos militares contra a turma da esquerda. Acho que ninguém nega. Ninguém nega. As próprias matérias falam isso. Aí, complementando esse assunto, Lula avisa que vai anunciar ministro da Defesa e comandantes das forças na próxima semana. Aqui é na próxima semana. Principal cotado, José Múcio, se reúne com o petista, diz que ele desistiu de criar grupo agora e que indicados farão transição. Vamos observar. Então, semana que vem aí, promete essa semana também movimentada. E quem são os militares que estão aconselhando Lula na transição? Por mais que ele esteja sem trânsito, por mais que a esquerda esteja enfrentando uma resistência, ainda assim, né, você consegue achar alguém para ter um diálogo. E aí o Igor Gadelha e o Gustavo Zucchi, eles trouxeram essa matéria, eles trouxeram nomes. Eu não quero trazer nomes, até porque é o seguinte, e até eu volto na questão aqui do que a direita está fazendo. Vamos supor que os nomes apresentados, os 3 nomes lá, sei lá, realmente estejam atrapalhando de alguma forma o Brasil de dar certo. Vamos falar nesses termos. O que é que as pessoas esperam? A gente vai falar desse pessoal, vamos, sei lá, apontar na rede social que são traidores, que são isso, que são aquilo outro, estão fechados com a esquerda. Tá, mas qual o resultado prático? Onde as pessoas querem chegar com isso? Esse é o melhor caminho? Eu entendo que ele diz, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não discordo. Mas o que eu questiono é o seguinte: toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Às vezes, a forma como as cobranças possam ser feitas pode levar a uma insatisfação do outro lado. E vocês já viram que o momento segue bem tenso. Então, não vou ficar aqui trazendo o nome para ficar apontando, é fulano, ciclano, beltrano, tá fechado aqui. Quem quiser só procurar essa matéria, mas o que dá para adiantar para vocês entenderem quem seriam essas pessoas que estariam tentando, né, criar um canal de diálogo para a turma da esquerda. Segundo aqui o Gadelha, é o seguinte: embora tenha desistido de denunciar oficialmente o grupo de transição da defesa, o presidente eleito, o Dilma, vem contando nos bastidores com o auxílio de um grupo de conselheiros militares. A equipe é composta por pelo menos 5 militares de alta patente que ocuparam cargos importantes durante os 2 primeiros governos Lula e a gestão de Dilma. E todos já estão na reserva. Nenhum dos nomes está na ativa. Nenhum, zero. Todos são da reserva. Todos. Não tem voz dentro da caserna neste momento. Olha lá, dá uma olhada. Qual é o desfecho de tudo? Eu quero saber tanto quanto vocês. William Vac traz uma informação extra, vou deixar que ele mesmo fale, sobre o plano da esquerda, e eu acho que isso aqui também pode estar contribuindo para a rejeição e para essa resistência que eles estão enfrentando, que é o seguinte, ó. O
presidente eleito Lula pretende, como ele diz, despolitizar as Forças Armadas e pretende iniciar esse processo já semana que vem pela nomeação dos 3 comandantes militares. O critério para a nomeação dos comandantes militares será pela ordem de antiguidade nas respectivas forças. O presidente eleito entende que a questão militar é delicadíssima. Provavelmente, resolver essa questão militar dependerá da nomeação simultânea também de um ministro da Defesa, além ali dos 3 comandantes militares. Esse ministro seria civil, não vinculado ao PT, com suficiente experiência e habilidade política. Quem está tratando do assunto na transição é José Múcio, ex-deputado, ex-presidente do Tribunal de Contas da União e foi ministro da Articulação Política no segundo governo Lula. A larga experiência política de José Múcio nos bastidores de Brasília é mencionada constantemente. Múcio participou hoje de reunião que teve ainda o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, alguns ex-comandantes, sobretudo da Aeronáutica, um do Exército. A intenção é, evidentemente, criar pontes para superar o que se considera que sejam 2 grandes correntes dentro das Forças Armadas, uma bolsonarista e outra disposta a trabalhar com o governo do presidente eleito pelo PT. O principal assunto na fase de transição, com envolvimento direto de Lula, é, como mencionado, despolitizar as Forças Armadas. O recado que os comandantes militares fizeram chegar a Lula é que não se pode tocar em 4 itens fundamentais nessa tentativa de despolitização, a saber, o novo governo não deverá alterar os critérios para promoção, ensino, paridade salarial entre militares da ativa e da reserva e os regimes de previdência exclusivos dos militares. Previdência, beleza, etc, né? Agora, tem 2 itens que chamam a atenção. Um é ensino. É um tema que já saiu notícias na imprensa no passado, falando sobre a possibilidade da mudança dos currículos dos militares e também essa questão que envolve a promoção. Você vai mudar os critérios para você começar a indicar pessoas apenas de uma posição política que lhe agrada. Na verdade, a despolitização, no final do dia, é vamos atrás de quem apoia Bolsonaro. É isso. Acho que isso daí vai causar mais e mais resistência. Vamos observar. O que tiver de novo eu comento. E para fazer aqui uma ponte para o próximo tema, mais uma notícia que é triste, porque não é algo que está acontecendo porque a pessoa está em busca de um sonho, de querer conhecer outro país, ter uma experiência fora, mas o medo do que pode acontecer caso a esquerda suba a rampa. Escritor nos Estados Unidos tem salto na busca pelo green card após a vitória de Lula. Olha aí. Complicado. Mas vamos lá. Vamos falar de rede social. Vocês vão ver como a imprensa é completamente perdida. E a gente volta na questão do Carlos Bolsonaro. A turminha tá aí. Tem a questão até da PEC do rombo. Estão tentando avançar a todo custo. Não tá indo muito bem as coisas. E aí, ontem, o Rafael Moura escreveu essa matéria. O maior temor da equipe de Lula na área de comunicação. Aliados do presidente traçam estratégia para enfrentar a máquina bolsonarista de fake news. Eles seguem nessa insistência que é uma máquina especializada em criar mentiras, desinformação. Eles querem perseguir pessoas a todo custo. Eles não aceitam, mas não aceitam de jeito nenhum, que a narrativa do consórcio não seja aceita. Eles querem impor a narrativa que todo mundo bate a palma e fala, é isso aí, tá beleza. A falta de uma diretriz clara sobre a comunicação digital já começa a cobrar seu preço mesmo antes da posse. Segundo o levantamento da consultoria especializada a Bytes, a rede de influenciadores digitais, que foi tão útil na campanha de Lula, ainda não se engajou de maneira organizada na construção do novo governo. Porque não existe engajamento do lado de lá. Não existe. Quando você pega a matéria da Veja de ontem, que mostra como foi esse engajamento, grupinho organizado, lista de transmissão do WhatsApp, influenciador, político, artista, tudo mais. Não tem engajamento. Não tem. Tem uma organização.
Após analisar a reação das redes a discussões da PEC da transição e ao discurso do ministeriável Haddad para os banqueiros, a Bytes constatou que, diferente do ecossistema bolsonarista, o novo governo não tem uma rede de comunicação estruturada, alinhada e com influência para criar ações de defesa. Bom, até aqui tá tudo bem porque tá falando de ecossistema bolsonarista. Entendeu? Porque você fala que o sistema não tá falando de governo, você tá falando de o que é que seria esse ecossistema? É um termo genérico. Você não tá falando que é o governo Bolsonaro. Não, um ecossistema bolsonarista. Mas você vê que o novo governo não tem. Aí você tá falando do governo, de uma estrutura real de governo. Aí continua falando o seguinte, na gestão Bolsonaro, cada iniciativa polêmica do governo, polêmica, tipo assim, ó, sei lá, somos contra meu corpo, minhas regras. Meu Deus, como Bolsonaro é polêmico. Polêmico demais. Somos a favor de dar liberdade às pessoas a comprar algum tipo de ferramenta para se defender. Nossa, como Bolsonaro é polêmico. Isso é polêmica para a turma. E aí, cada polêmica dessa era seguida por uma ofensiva de apoios na rede, por parte de ativistas, influenciadores e seguidores do presidente. Imediatamente, materiais e textos feitos especialmente para canais como WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram eram disseminados nessas redes, reforçando o movimento de Bolsonaro. A galera bate uns print maluco, né? Todo mal feito. Ninguém bota a letrinha bonitinha assim, né? Destacada com marca T. Vai na mão grande, pau, joga pra cima. E a coisa vai, avança. A informação é mais importante. Para Bytes, o PT ainda não aprendeu a fazer o mesmo. Calma. Mas Bolsonaro também não aprendeu. Quem foi que aprendeu? Bolsonaro sabe? Quem é que sabia? Era o quê? Os ministros? Foram 4 anos da população reclamando da comunicação do governo. 4 anos. 4 anos da gente reclamando da comunicação do governo. 4 anos vendo postagens do cidadão comum falando, cara, pô, o governo devia contratar fulano, devia contratar ciclano, beltrano. Você vê uma pessoa fazer uma thread interessante no Twitter, fala, cara, esse cara devia estar na Secom. Era o que acontecia. Não, o PT não aprendeu a fazer o mesmo porque não estamos falando de uma estrutura de governo, estamos falando de pessoas. Pessoas. Quando você fala do ecossistema, até faz sentido, né? É um conjunto de pessoas que estão engajados e apoiam o governo de Bolsonaro. São pessoas comuns. Você não tem uma estrutura, você não tem como montar isso, vamos fazer um negócio aqui orgânico, quer dizer, que não é orgânico, um negócio aqui trabalhado, um escritório, uma central de notícias. Isso não tem como avançar. A imprensa tentava atribuir tudo isso daí a um gabinete do ódio. Sim, é um gabinete do ódio. Tudo que as pessoas falam sai do gabinete do ódio. Todas as notícias, todos os recortes, tudo veio de lá. Pelo amor de Deus. O governo de transição, considerando o debate dentro do universo digital, não alcançou êxito em explicar à opinião pública digital a necessidade de modificar a atual estrutura do teto de gasto para viabilizar o pagamento de programas sociais importantes no combate à desigualdade. E nem vai. Eles não estão nem aí. E os picanheiros? Cara, o picanheiro quer saber da Copa. Quer ser o do Brasil. Quer fazer o L. Quer saber da picanha no máximo. Eles acham... Ó, o ser humano preocupado em acompanhar a política, saber o que está acontecendo, ler e se informar, ele vira cara de direita. Ele vai para a direita. Isso é o que acontece. Você não pode esperar isso da esquerda. O cara da direita que vai, que procura, se engaja na causa, aí o que acaba acontecendo? Vai pra rua defender a reforma da Previdência. Defender um sacrifício em torno do Brasil dar certo. Sacrifício este que pode estar indo pro buraco diante aí da PEC do rombo. É por isso que o grupo de trabalho da área de comunicação, do qual Janones faz parte, busca formas de modernizar o sistema de comunicação do governo. A conclusão óbvia é de que é preciso ampliar a presença na esfera digital, criando diferentes conteúdos, como podcasts, para as mais diversas plataformas da internet. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque não foi isso que fez Bolsonaro ser o que ele é e ele ter a força que ele tem. Tanto eles sabem que não é isso daqui, a turma do PT sabe que não é isso, que qual é a estratégia? Na falta de uma militância, já que eu não tenho, tu também não vai ter, Bolsonaro.
Já que a esquerda não tem uma militância ativa, a direita também não vai ter. Transição vai propor regulação da internet para 100 primeiros dias de governo. Eu queria acreditar que isso daqui não vai, tocar no âmbito da censura, mas eu não consigo acreditar vindo da esquerda. O GT de Comunicações vai sugerir que o governo Lula coloque em consulta pública nos primeiros 100 dias de governo uma proposta de regulação da internet para em seguida ser encaminhada ao Congresso Nacional. A informação foi dada na segunda-feira a jornalistas pelo ex-ministro das Comunicações e integrante do GT na transição, o Paulo Bernardo. Segundo ele, a sugestão do grupo é para que o governo lidere uma discussão legal inspirada nos moldes do que ocorreu na Europa, que envolva tanto questões de conteúdo, direitos, responsabilização, como temas de tributação. Ele voltou a defender a tributação das Big Techs e fala o seguinte: nós estamos sugerindo fazer nos moldes do que a Europa fez, com direitos, responsabilidades e de tributações também. Vai estar no nosso relatório a sugestão para que o governo, nos 100 primeiros dias, faça uma proposta, coloque em consulta pública e depois mande ao Congresso. Com certeza, vão levar uns 6 meses para discutir, não é qualquer coisa. Pelo que nós vimos da PL 2630, a primeira versão, a PL da Joyce, que a 91 é a 3144 da Joyce, que depois foi pensado na 2630. A 2630 formato final, do Orlando Silva. O que você acha que vai ser de uma coisa dessa? E a turma tá discutindo, a imprensa tá batendo palma. Tá batendo palma. Aí você vê, falam tanto aí do Janones. O Eduardo Jorge, Partido Verde, era amigo da Marina até um dia desse, não sei como é que estão as coisas hoje, pergunta: até quando o PT ficará em silêncio ante a escalada de violência verbal do deputado Janones? Agora ele recicla raça maldita, vermes e outros conceitos bem conhecidos pela história. Qual foi o grupo que falava assim, que se referia a adversários políticos assim? O que foi que aconteceu com os adversários? Não ficaram nem vivos para relatar. Tiveram que fugir os que conseguiram. A própria esquerda pontuando. Mas o consórcio, bate palma. Aí veja como são as coisas. Ontem o Guguinha postou uma imagem, que eu não vou trazer aqui mais de jeito nenhum. Absurda. Absurda, absurda, absurda. Muito além da liberdade de expressão. Coloca Bolsonaro comunista, com símbolozão, no ombro de um terno, com pessoas também com símbolo lá. E aí o Gil Diniz tomou iniciativa, que eu acho que tem coisa que não é liberdade de expressão mais. Ele fala o seguinte: mais uma representação no Ministério Público e na Justiça. Esse irresponsável ataca o presidente da República na figura do presidente Bolsonaro e ataca a nossa PM, outra instituição de Estado. Sei que o comandante da PM de São Paulo está muito ocupado em reuniões com a Justiça, mas exigimos providência. Tá difícil. Isso foi a esquerda. Não vou trazer a foto aqui. Aí, enquanto o Guga Noblar posta o que quer e o consórcio bate palma, comenta, etc., a Folha traz essa matéria para mostrar, meu Deus, Luísa Amel expõe ataque sofrido. Fui xingada por um bolsonarista. De quê? Comunista. Comunista. Meu Deus, estou sendo xingada. Comunista, meu Deus. Imagina. Esse é um ataque. Bolsonaro um comunista, Guga Noblar, mas vai chamar alguém de comunista. Se ainda fosse filha de uma, isso, aquilo, outro, sabe? Palavra realmente de baixo calão, eu entendia. Não, comunista. Se tu acha que isso aqui já é absurdo, olha essa. Tem até que esconder o que tá ali, né? O símbolo da turminha. Bolsonaristas atacam grupo que prega uso seguro de substâncias em festa da USP.
E não é só o... é de tudo, amigo. É no plural, substância, no plural. Vocês estão atacando. Como assim vocês estão contra essa iniciativa, sabe? Uso seguro. Uso seguro. Ataques. Imagina com a internet regulamentada. Aí vai ser cadeia, esteja preso. Enquanto isso, aqui a turma do bem. Isolada, Cássia Kiss passa por bloqueio em massa no WhatsApp de colegas da Globo. Aqui pode fazer o que quiser, o que bem entender, porque não pega nada, que é do bem. Ela é de direita, ela é extremamente cristã, católica, tá sempre aí com a imagem da Nossa Senhora, rezando o texto. Então, Cássia Kiss é um grande problema. E esse aqui realmente é a única forma da gente conter esses arroubos que a Cássia Kiss está promovendo. Só que olha só, para gente começar a falar algumas coisas internacionais que podem ter realmente repercussão no Brasil, uma briga aí de gigantes. Ontem a Globo colocou essa notícia e apagou a notícia. Mas era o seguinte, a aquisição do Twitter pelo Elon Musk marca o fim de uma era, afirma a pesquisadora da UFRJ. Eu concordo com ela, A gente pode estar marcando realmente o fim da era da censura no Twitter. Nas outras redes sociais a gente não sabe, mas no Twitter a coisa realmente está mudando. É o fim de uma era. E olha só, aqui está a postagem em inglês. Eu vou falar ela aqui no português traduzida. O Elon Musk falou o seguinte: a Apple também ameaçou retirar o Twitter da App Store. Você vai procurar, você não vai ter como mais baixar o Twitter. Você não vai ter mais como utilizar o Twitter se você for um usuário da Apple. Mas não nos disse o motivo. Aí um perfil fala o seguinte, 97,5% das doações dos funcionários da Apple foram para o Partido Democrata. Que coincidência. O Twitter permitindo a liberdade de expressão é contra os interesses do partido. Logo, a Apple deve desempenhar o papel de executora. E o Elon Musk diz, uau, eles não parecem tendenciosos. Será? Aí veja só. Você sabia que a Apple coloca um imposto secreto de 30% em tudo que você compra na App Store? É só um questionamento. O cara fala, rapaz, imposto caro esse, hein? Só que aqui vem uma coisa que é uma denúncia bem complicada. Porque isso aconteceu de forma avassaladora em 2020, em 2021 e até agora. Aqui está a postagem em inglês. Peguei aqui os 3 primeiros itens, depois eu mostro os 2 últimos. Ele fala o seguinte. Essa mão está entupido hoje. Já está com dificuldade de respirar e falar. A Apple praticamente parou de anunciar no Twitter. Eles odeiam a liberdade de expressão na América? E um perfil responde o seguinte, rapaz, Elinho, durante a pandemia, a Apple exigiu que nossos aplicativos filtrassem o retorno de alguns termos de pesquisa. Ou seja, o famoso shadow ban, você pesquisa e você não encontra. Se não filtrássemos os termos, nossos aplicativos não seriam permitidos na loja. A Apple pode fazer bons produtos, mas ele se opõe à liberdade de expressão há algum tempo. Aí o Elon Musk pergunta, peraí, quais são esses termos que não podia procurar? E o cara volta, rapaz, proibiram tudo relacionado à pandemia. Especialmente, que não pode falar, pode nem falar. Dá uma lida. Tivemos que criar uma lista de mais de 20 termos para não mostrar resultados apenas em dispositivos Apple. A Apple também nos rejeitou mais tarde porque os usuários incluíram imagens do Pepe em vídeos. Aí ele fala, rapaz, supressão secreta da liberdade de expressão pela Apple? Os clientes nunca foram informados? Que diabos está acontecendo aqui? Aí vai. Coloca aqui a postagem em inglês. Tradução. Fez uma enquete. A Apple deve publicar
todas as ações de censura tomadas que afetam seus clientes. E para minha surpresa, em torno aí de mais de 200 mil pessoas falaram que não. Não, 200 mil, 200 mil não, pra quê? Deixa ela ficar quieta sob a censura dela. Aí você vê como são as coisas. Cara, eu acho que a pessoa, mesmo sendo de esquerda, ela deveria estar interessada em saber o que é que tá rolando aí de censura. Não, não conta não. Aí o cara pergunta, rapaz, a Apple tá ameaçando a preço do Twitter na App Store? Ou tá fazendo exigências na moderação para poder continuar? E sim, tá fazendo. Tá fazendo. E aí o Ian Miles fala o seguinte, se alguém pode lutar contra a Apple com a chance real de vitória, é o Elon Musk. Ele precisa de aliados, no entanto, que vai ficar com ele. Ele diz, qualquer apoio é bem-vindo. E aí a galera começa a falar, a Apple devia apoiar a liberdade de expressão. O cara falou o seguinte, os monopólios devem estar sujeitos aos mesmos limites que impusemos ao nosso governo da Declaração de Direitos. Não faça nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa ou direito do povo de se reunir pacificamente e de solicitar ao governo a reparação de suas queixas. Porque as empresas privadas hoje, elas estão crescendo tanto, principalmente as mídias, né, as redes sociais, que você tem que começar a colocar algum tipo de limite. Isso daqui é um tema que poderia entrar dentro de regulamentação da internet. É colocar um limite e falar, cara, peraí, você vai ter algumas coisas que você precisa respeitar. Minimamente, eu sei que isso é uma empresa privada. Você pode ter até uma linha editorial, mas tem uma coisa que é o mínimo do mínimo do mínimo. O mundo realmente, ele tem uma mudança, por mais que seja uma empresa privada, são algumas áreas que a gente fala, cara, a gente não tinha enfrentado, sabe, algumas facilidades e alguns problemas que nós temos hoje. E ela nos diz, com certeza, especialmente se feito em conluio com o governo. Redes sociais, Big Techs, em parceria com o governo. Você já viu isso em algum lugar? Não sei de nada. Aí, aqui tá a postagem em inglês. Isso daqui eu vejo acontecendo no Brasil. Fácil. Uma jornalista estava lá na comitiva da Casa Branca e pergunta lá para a porta-voz, vocês estão prestando atenção aí no que está acontecendo no Twitter? Não é muito perigoso? Perigoso? O cara quer dar liberdade de expressão para as pessoas no Twitter. E a porta-voz, não, nós estamos de olho, isso é muito complicado, esse Elon Musk, ele é um perigo. Sim, não, relaxa que estamos de olho. É um discurso de uns 2 minutos. E o cara fala o seguinte, é absolutamente insano ver a máquina, né, The Machine, a máquina ir atrás do Elon Musk por defender a liberdade de expressão. Toda essa troca de teatro kabuki, desde a pergunta ridícula da jornalista até a resposta, obviamente pré-planejada, da porta-voz. E o cara diz, rapaz, por que tantos na mídia são contra a liberdade de expressão? Isso está confuso. E não é só no Brasil. Não é só no Brasil. O Colin fala, a resposta imune massiva que estamos vendo da mídia de esquerda e da Big Tech contra o Elon Musk e o compromisso da liberdade de expressão no Twitter deveriam te assustar. Eles revelaram a sua obsessão raivosa pelo controle completo da narrativa. Esta é uma batalha que eles não podem vencer. E ele diz, esta é uma batalha pelo futuro da civilização. Se a liberdade de expressão for perdida mesmo na América, a tirania é tudo o que está por vir. O brasileiro sabe muito bem disso. E aí ele falou uma coisa, que aí eu acho que inclusive pode ter informações sobre o Brasil, que arquivos do Twitter sobre a supressão da liberdade de expressão serão publicados em breve no próprio Twitter. O público merece saber o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Será que são linhas gerais lá fora? Será que vai ter um descritivo de cada país? Será que vai falar sobre o Brasil? Será que vai aparecer algum nome? Não sei. Será que vai aparecer alguém conhecido? Bora ver. O cara comprou a briga. Comprou a briga e estão indo pra cima dele. Isso daqui pode mudar muito a forma como estamos vendo a internet. Você está diante de uma pessoa que realmente tem poder e dinheiro e os meios
para fazer algumas coisas. Ele, por exemplo, tem o sistema de internet dele aí, né? De satélite ao redor do planeta. E isso é extremamente complicado, né? Porque assim, como é que vai desligar ele? Vai desligar ele como? Vai soltar míssil para derrubar o satélite? Não, isso aí pode rolar. Mas se você não tem acesso à infraestrutura, você não tem como bloquear acessos a algumas coisas. A partir do momento que você acessa a internet pela infraestrutura dos outros, você não tem como ser controlado, né? Alguns bloqueios que acontecem no Brasil, você bloqueia na infraestrutura brasileira, né? Você vai lá, liga para a Anatel, bloqueia aí. Vamos dar uma olhada. O cara que coloca só um pequeno gráfico, explico rápido, ó, essa linha aqui, cadê esse, ó? Essa linha aqui é a linha 0. O que tiver à direita significa que os perfis estão crescendo, o que tiver à esquerda significa que os perfis estão caindo. Dia 28 é o dia que ele realmente compra o Twitter, e você vê que os perfis à direita, são ligados aos republicanos, né, que falam de políticos, começam a crescer de forma exponencial. Você vê aqui que em menos de 30 dias teve perfil de direita ganhando 300 mil seguidores, enquanto perfis da esquerda teve perfis perdendo mais de 100 mil seguidores. Isso é muito estranho o que está acontecendo. Ele diz, o Twitter vem elevando os liberais e reprimindo os conservadores há 10 anos. Eles costumavam dizer que isso era uma teoria da conspiração. E o Twitter segue crescendo paulatinamente dia após dia, cada vez com mais usuários ativos. Uma rede onde realmente ela é focada na informação. Ela não é como o Facebook, que tem um monte de fotinha bonitinha, não é como o Instagram, que você também só vê, sabe? O pessoal que você segue, você que sabe ler o Reels. Vocês conseguem ver o impacto que o Twitter tem no Brasil. E aí, falando um pouco também, saindo desse tema, mas ainda falando de questão de comunicação, você vê como são as coisas, e talvez o que queiram fazer com o Brasil, os comunas, né, aquele país lá na Ásia, eles estão censurando imagens de pessoas sem máscara. As medidas restritivas no país estão tão intensas e servindo como uma mola que está impulsionando as pessoas, né, a se manifestarem contra o que está acontecendo. Está muito ruim, tá excessivo. Então, para não criar mais insatisfação nas pessoas, porque o cara vai lá, pô, tô aqui trancado em casa e a turma tá lá no estádio curtindo a vida doidada, isso é um absurdo? Não vou ficar em casa trancado, não. Eu me recuso. Então eles não estão mostrando as imagens das pessoas, mostra só o jogo. E ontem a mídia brasileira, quase como um todo, comentou sobre um evento que aconteceu, que um jornalista da BBC, está lá em Xangai, ele estava cobrindo aí as manifestações. E aí, olha como é o suco do Brasil. Aqui você parece que está falando do Brasil. A BBC está extremamente preocupada com o tratamento dado ao nosso jornalista, que foi preso e algemado durante a cobertura dos protestos. Ele foi detido por várias horas antes de ser liberado. Durante sua prisão, foi espancado, chutado pela polícia. Isso aconteceu enquanto ele trabalhava como jornalista credenciado, afirmou a emissora. No mesmo comunicado, a rede britânica afirmou que o governo comuna não forneceu nenhuma explicação oficial ou pedido de desculpas das autoridades, a não ser a justificativa de funcionários que, mais tarde, liberaram o jornalista e, olha só, disseram que o prenderam para o seu próprio bem. Eu te prendi pro teu bem, para que você não ficasse dodói. Eu te bati por amor. Não consideramos esta uma explicação creditível, completou a BBC no comunicado. Eu te espanquei por amor, irmão, para você não ficar doente. O mundo tá copiando o Brasil, viu? Esse multiverso tá complicado. Mas vamos falar da carreta furacão rapidinho. Isso aqui é só uma notícia extra, né? Não é da carreta furacão, mas todo mundo viu que num passado recente aí foi decidido judicialmente que a polícia ficaria relativamente limitada de fazer operações em favelas, e a Gazeta do Povo aqui está contando que as restrições das operações policiais estão intensificando
treinamento especializado que, assim, sendo contratado pela Turminha do Mal. A Turma do Mal está pegando pessoas que algum grupo de elite, às vezes até do exército, etc, para dar treinamento para eles. Polícia não sobe, polícia não faz a operação mesmo, então momento para nós treinarmos, a gente se especializar e tudo mais. Fontes das polícias estaduais e especialistas em segurança pública, ouvidos pela reportagem, apontam que quase 2 anos e meio após as medidas entrarem em vigor, tais exercícios, em gerais conduzidos por ex-militares que vendem conhecimento à Turminha do Mal e ocasionalmente por ex-guerrilheiros, têm sido uma realidade ainda mais frequente. O problema na segurança pública no Brasil são os criminosos, a Turminha do Mal. Mas o Renan Calheiros, né? É porque parece. O Omar Aziz, ele está preocupado com outra coisa. Ele quer mudar as leis sobre a possibilidade das pessoas se defenderem. Ele quer mudar. Esse governo facilitou ao máximo, você poder se defender. Quem tem acesso a isso não é a população mais carente. Disse Omar Aziz, que defendeu a criação de uma política de Estado para que as ferramentas estejam concentradas nas polícias. Liberdade e esquerda não andam de mãos juntas. Jamais. Aqui só para divulgar, eu fico com pena da turma da XP. Depois de tudo que ocorreu, todo pragmatismo, sensatez, mas ex-funcionários da XP lamentam demissões no LinkedIn. Ao invés de chorar no Twitter, foram chorar no LinkedIn. Mas beleza, vamos falar um pouco de economia e carreta furacão. Acredite se quiser, o plano realmente é indicar o Haddad. Se a esquerda subir a rampa, esteja preparado para ter o Haddad como ministro da Fazenda. Haddad está sendo anunciado por Lula como ministro, dizem petistas. A turma do PSD do Kassab não quer apenas um, mas 2 ministérios. Rodrigo Pacheco para Alexandre Silveira para a infraestrutura. PSD quer ao menos 2 pastas. Quer ver se emplaca também o Carlos Favaro no Ministério da Agricultura. Só nome técnico. Só nome técnico. Só técnicos. Sobre aqui não é indicação de ministério, mas é a carreta furacão. Record fez um levantamento, colocou o nome das pessoas, o caso que estariam envolvidas, né, que aconteceu, etc. Mas, assim, o governo de transição tem ao menos 67 pessoas investigadas. Guido Mantega não está mais na transição, estava só como voluntário. Só para contar também, né, o antagonista disse que o Ministério Público Federal pede condenação de Guido Mantega e Luciano Coutinho por gestão fraudulenta no BNDES. Em alegações finais, procuradores pedem ressarcimento de 3,7 bilhões e acusam o ex-ministro e ex-presidente de beneficiar a JBS com empréstimos bilionários. Autoexplicativo. Eu não vou nem entrar também no âmbito dessa matéria, só comentar, para não ficar parecendo que ele tá pegando no pé do Dilma, né? Mas o Dilma tá demais. Rodrigo Rangel, Sara Teófilo e Selimar de Menezes nos contam que mais um jatinho do barulho na rota de Lula. A aeronave usada pelo presidente eleito em Brasília, em viagem a Brasília, pertence a empresário do Amazonas envolvido em confusões com o poder local. Já é o suficiente. Confusões. É a marca dos picanheiros. E eles estão tentando avançar agora com a PEC do rombo. E realmente foram pro tudo ou nada. 198 bilhões. 198 bilhões. Bolsa Família fora do teto por 4 anos. 4 anos. E aí, tem uma coisa que a gente tinha comentado, que é tirar as doações para combate ao desmatamento, né, questões ambientais e também universidades, para não entrarem na regra vigente para o teto, que vem de meio de doação, sabe, financiamento próprio, privado, etc. Por fim,
A proposta do governo eleito prevê que receitas extraordinárias, ou seja, arrecadações não previstas no orçamento, sejam usadas para investimento, isso no limite de 22 bilhões de reais por ano. Ao todo, o montante excedente à regra de gastos pode chegar a 198 bilhões de reais. 198 bilhões. Gente, é 52. 52 para auxílio. O Guedes falou que 70. É auxílio indo 150 por criança. O Alessandro Vieira tem uma PEC de 70. Tá falando de 198. Aqui tem 128 bilhões a mais e ninguém tá falando para onde vai esses 128 bilhões extras. Estão tentando resumir a PEC como se fosse apenas o Auxílio Brasil. A Rafaela Vitória, economista-chefe, fala o seguinte, ó. A PEC protocolada traz de volta o diagnóstico errado de que o único problema do orçamento público é a falta de verba. Então, simplesmente, aumentar o gasto se torna a solução. Ao ignorar as restrições orçamentárias, podemos voltar a ter inflação, juros altos e baixo crescimento. Mas a turma não tá nem aí. Tanto que o Baleia Rossi, vamos apoiar. MDB deve apoiar a PEC do estouro. Vamos apoiar. Vai apoiar. Esquece o Brasil. Vamos pensando na picanha. Já o Lauro Jardim fala o seguinte: dificuldades para aprovação da PEC da transição. Experientes líderes do Congresso estão descrentes de que qualquer possibilidade de aprovação da PEC da transição, conforme foi apresentada hoje. Do jeito que está, não passa, né? 198 bilhões. Diz o senador que está em Brasília há décadas. Não vejo como eles teriam capacidade de negociar essa PEC para passar essa proposta em 20 dias só com unanimidade. Impossível. E o que eu acho que essa turma está fazendo é o seguinte. Saiu uma matéria ontem falando que uma ala no Congresso, essa ala no Congresso tem cheiro de Renan Calheiros, está analisando outros caminhos que poderiam levar a uma solução. Já estava sendo discutida a possibilidade de entrar com uma MP e pela sondagem na CNN falou o seguinte, que até assim, 100 bilhões, não, fala o seguinte, o MP para um ano, acha que vai até 150 bilhões, acho que vai, acho que não tem problema, mas certo mesmo, 100. Ou seja, para que perder tempo com a PEC do Tasseiro de 780, a do Alessandro Vieira de 70, se a MP já garante 100, e sem ter que negociar com o Congresso, sem ter que dar ministério, já tem 100. Vamos colocar aqui 200. Se colar, colou. Se não passar 200, quem sabe ainda consiga 150 através da MP. Até consultar o TCU, segundo a matéria da CNN. E a responsabilidade fiscal? A gente vê depois. 2023 a gente discute. Enquanto isso, surge uma quarta PEC do José Serra. Essa daqui é de 100 bilhões. Não é de 70, nem de 80, nem de 200. Essa é de 100. E essa daqui também traz uma âncora fiscal, que é diferente da atual, onde o novo limite vai ser a capacidade de endividamento. O limite de endividamento vai se tornar a nova âncora fiscal do país. O quanto isso muda, eu não posso falar para vocês porque é minha área na economia, mas já tá aí. Mais uma confusão no jogo para a turminha se debruçar e ficar criando confusão. Aqui está o link do vídeo de hoje. E como eu falo para vocês, esse assunto aqui, pessoal, da PEC, do rombo, ele é importante, independente do cenário que se desenhe nos próximos dias. O legislativo brasileiro vai aprovar alguma coisa no que diz respeito ao auxílio de 600. O legislativo, mesmo sendo Bolsonaro, etc., pode aprovar alguma coisa que, assim, além dos 52 milhões que precisa, coloca o orçamento extra, diz que parte desse orçamento também vai ficar sob critério do legislativo, de apontar para tal caminho, todo caminho, etc, tudo mais. E aí a confusão tá pronta, né? A confusão tá armada. Então tem que prestar atenção nesse assunto. Tem que prestar. É o legislativo que está debatendo sobre isso. Tem que prestar atenção sobre isso. Os deputados da direita, eles têm que se movimentar também, né? Para isso daqui. Tem muita coisa acontecendo no Brasil. E vamos ver. Hoje vai ter o jantar no PL. Amanhã deve ser alguma coisa com certeza. E é isso.
Fico por aqui, vou mandar pra vocês o vídeo do William Vac lá no Telegram, o link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode assinar mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, sempre falo. Compartilhe esse vídeo e com fé em Deus, eu espero ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!